Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus uno e trino, que por obra da sua graça estabeleceu este dia e nos entregou para que nele desfrutássemos de um verdadeiro encontro com o Senhor das nossas vidas e recebêssemos dele toda sorte de bênçãos espirituais. Adentramos a santa presença do nosso Deus, trazendo nos lábios um canto de exaltação e louvor ao seu santo nome. Contemplação, cântico de número 13 do Inário Novo Cântico, que entoamos conduzidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista Gisele Santana. Convido você, neste espírito de adoração e louvor, a elevarmos o nosso coração a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, em Tua santa presença, por obra da Tua graça, uma vez mais nos achamos congregados e quão bom e agradável é desfrutarmos desta hora. Nela experimentamos de Ti o renovo, o alento que nos dá vigor renovado para a caminhada da vida, e isso é sobremodo maravilhoso. E tomados de santa alegria, com corações transbordantes de júbilo, é que volvemos a Ti toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. A Ti os tributamos, pois tão somente a Ti são devidos. És o Deus único e verdadeiro, és o soberano de toda a criação, obra das Tuas mãos. És o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, és o Deus Todo-Poderoso, que soberanamente reina em nossos corações. És o arrimo de nossa sorte, guarda de Israel, o Deus da nossa salvação. E a Ti, Senhor, tributamos toda a honra, toda a glória, hoje e sempre sem cessar, tudo fazendo na mediação de Cristo Jesus, o Salvador bendito. Amém, Senhor.
Convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias no livro dos Salmos para lermos o Salmo de número 85, indicado pelo Lecionário Cristão para este 15º domingo do Tempo Comum. Estamos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 85, cuja leitura integral fazemos desde agora, palavra que fala assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada por intermédio do salmista enseja-nos um convite a entregarmos aos cuidados do bom Deus, Deus de toda graça, de todo perdão, Deus que faz justiça aos que são seus, os nossos cuidados. Vamos fazer isto tomados pela certeza de fé, de que Ele se importa conosco e desde já está atento e sensível ao nosso clamor. Vamos expor perante Ele a confissão das nossas faltas, recolher das suas mãos o perdão que é sem par e vamos também confiar a Ele os nossos motivos de intercessão, lembrando-nos dos nossos queridos todos que nesta hora anseiam por um favor do Deus Altíssimo. Se você puder, onde está, dobre os seus joelhos e assim guarde alguns instantes de silêncio na presença do bom Deus, conversando com Ele na intimidade do coração. Senhor Deus, Pai bendito, te agradecemos porque uma vez mais temos esta oportunidade de nos colocarmos diante de Ti, com os nossos corações desnudados ante os Teus olhos, colocando perante o Teu trono de graça nossos motivos de súplica e intercessão, e tudo fazendo, tomados pela plena convicção de fé, de que estás atento e sensível a tudo que se passa conosco, pois olha-nos com ternura. Qual Pai amoroso, queres o nosso bem e tudo fazes para a promoção da vida que Tu mesmo nos outorgaste. Assim, Senhor, ensejamos-Te não apenas petições, mas com elas também toda a nossa gratidão, na certeza de que ouvidos somos também respondidos por Ti, desde o mais alto dos céus, com superabundante graça e grande poder. Assim é que confiamos-Te a nossa oração, fazendo-o no nome santo de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém, Senhor.
neste mesmo espírito de contrição, de confissão de pecados, de súplica e intercessão, é que entoamos o cântico de número 71 do Inário Novo Cântico, Perdão. E com a letra da canção, nós oramos. Pela graça do bom Deus, uma vez mais, temos a oportunidade de expressar a nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê e ainda reafirmar o nosso compromisso com a causa do seu reino. É chegado o momento do ofertório e nós participamos deste ato preferencialmente servindo-nos ainda dos meios digitais e eletrônicos disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja para que possa fazer o seu depósito, a sua transferência da forma mais segura. Participe e seja assim um instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas, da mesma forma como Deus tem abençoado a você. Vamos orar e pedir ao Todo-Poderoso que consagre estes recursos. Falemos com Deus. Senhor Deus, tudo vem de Ti. Então somente daquilo que é Teu é que Te damos. Dízimos, ofertas, expressões do nosso reconhecimento àquilo que fazes nas nossas vidas e ainda uma afirmação de fé e de compromisso com a causa do Teu reino. Rogamos, Senhor, que abençoes todos os recursos encaminhados aos cuidados da igreja, para que nas Tuas mãos eles possam prosperar, servindo sempre ao cumprimento da Tua vontade, ao avanço do Seu reino, a bênção de muitos. E isso nós Te suplicamos no nome santo de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da igreja. Amém. Andai com Deus. É a palavra dada a nós nas vozes do coro Aidea Moraes, obra de Rogers Hammerstein, conduzida pela maestrina Helen Heisley, acompanhada pela pianista e organista Gisele Santana e ainda contando com a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coro em espírito de oração. Mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá um céu
Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, no Novo Testamento, agora no texto que servirá a nossa meditação. E ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Abra, portanto, a sua Bíblia comigo no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, onde nós vamos ler desde o verso número 19 ao verso de número 31. Lucas 16, de 19 a 31, palavra do Senhor que nos fala assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Eu me pego às vezes imaginando a figura de Jesus. E na minha imaginação o concebo como um grande contador de histórias. Por certo o foi. Haja vista que as multidões orbitavam ao seu redor, desejosas por ouvir as coisas que ele tinha a dizer. E acredito eu que o mérito de Jesus, enquanto contador de histórias, não residisse apenas na sua habilidade oratória, que por certo possuía, mas também estava alicerçada no teor do seu discurso e, com relação às histórias que contava, na qualidade das mesmas, verdadeiras pérolas, patrimônio da sabedoria universal que ainda hoje, 2000 anos passados, continuam vivas e falando de forma vívida aos nossos corações. E é neste tesouro que encontramos a parábola do rico e do mendigo, que acabamos de ler, que é tão conhecida dos crentes e que é patrimônio exclusivo do Evangelho de Lucas. Somente o relato lucano traz esta passagem que é proferida pelos lábios do próprio Mestre Jesus e que traz a nós duas figuras por demais interessantes e contrastantes também. Personagens construídas com contornos
quase caricaturais, por assim dizer. De um lado, um homem rico, cujo nome não é mencionado. E de outro lado, um mendigo, cujo nome é explicitado. Veja que desde aí os contrastes já começam a aflorar. Um homem rico é um homem dotado de posses, de recursos, de bens materiais. Um mendigo é o oposto disto, um desprovido por excelência e que encontra na mendicância a sua forma de sobreviver, fazendo face à escassez de recursos que lhe é própria. Se, por um lado, temos uma figura anônima na pessoa do rico, por outro lado, temos alguém nomeado na figura do mendigo. E quando num texto como este, um nome nos é dado, isto não é por força do acaso. Há um propósito, está impregnado de mensagem. E é por isso que vale a pena averiguar o significado deste nome. Lázaro é um aportuguesamento de nome grego que, por sua vez, é uma variação de nome hebraico, Eleazar, também conhecido de nós, dos tempos do Antigo Testamento, e cujo significado é aquele a quem Deus ajuda. Há mais um contraste se estabelecendo daí. Vemos na figura do homem rico a figura de alguém que não precisa de ajuda. Afinal, tudo possui. Está cercado de conforto, como o texto mesmo nos informa, nada lhe falta. Por outro lado, na figura do mendigo, alguém que está totalmente desassistido e que, de fato, depende de Deus para que o socorra. Veja ainda o contraste entre os momentos da narrativa, uma vez que ela possui dois tempos. Num primeiro tempo, num primeiro momento, ela se desenvolve aqui na Terra, neste mundo onde eu e você nos movemos também, no plano terreal, por assim dizer. Mas, num segundo momento, ela se desenvolve no plano que está para além daqui, para além desta vida, no plano eternal, digamos assim. E vemos o contraste que há entre uma realidade e a outra e as condições em que se encontram as mesmas personagens num e noutro tempo. E a partir do confrontamento entre todos estes contrastes que a lição da parábola há de aflorar a nós. E nós vamos investigá-la e perscrutar todas estas coisas para entender de que forma esta mensagem interpela a mim e também a você. Apreciemos com um pouco mais devagar as personagens da história. A primeira nos é dada como um homem rico, anônimo e que vive em meio à opulência. O versículo 19 faz questão de sublinhar isto. Ou seja, não se trata de um homem rico qualquer ou de uma riqueza vulgar, mas de alguém sobremodo rico e que experimenta a fartura dos seus recursos, não de forma episódica ou eventual, mas é alguém que está continuamente a regalar-se, e isto de forma esplêndida, na grande abundância, na fartura
fartura de recursos de que dispõe e no conforto que dela advém. Apreciemos as vestes dessa personagem. E não é por acaso que o narrador faz questão de mencioná-las. O texto diz que as suas vestes combinavam púrpura e linho finíssimo. Quando nós olhamos para o mundo antigo, especialmente para este contexto, o do povo do Antigo Oriente Próximo, vemos que púrpura e linho finíssimo conjugados numa vestimenta são sinônimos de luxo, de sofisticação, são indicativos de um status social muito privilegiado dentro dos padrões daquele tempo, lugar e cultura. Esta é uma figura cujas vestes atestam uma condição social e econômica deveras elevada. Veja que hoje possuir roupas tingidas, tecidos coloridos, como é o caso dessa bonita estola que reveste esta minha toga. Ora, isto hoje é algo banal. No mundo antigo era muito difícil e muito custoso o processo de tingir o material que iria compor uma vestimenta. Falemos da púrpura em particular, que é o caso da roupa deste homem rico. Para se obter um pouquinho de púrpura a fim de tingir um tecido, era necessário servir-se de uma quantidade imensa de um molusco chamado murex, que era encontrado nas águas do mar Mediterrâneo, outrora em grandes quantidades, hoje de forma já deveras escassa, justamente pela sua grande extração. E para você obter um pouquinho do pigmento da concha daquele molusco, era necessário um trabalho muito demorado, muito expendioso. Portanto, este era um material muito caro. E você deve lembrar-se das figuras de reis do mundo antigo, pintadas das mais variadas formas pelos artistas. Frequentemente as encontramos assim, cobertas com mantos, com capas, com vestimentas cor púrpura. A púrpura se tornou um sinônimo da realeza, justamente pelo seu valor elevado. A figura em questão aqui não é a figura de um nobre a princípio, mas tão somente a de um homem rico. Porém, note que este homem é tão rico que se veste como um rei. Esta é a figura do homem rico desta parábola, a figura de um homem que está entre os mais abastados da sua sociedade. Agora veja o contraste com a figura que a esta se contrapõe, a figura do mendigo chamado Lázaro, cujo nome é sugestivo, já o observamos, aquele a quem Deus ajuda é muito possivelmente alguém que não conta com a assistência de mais nenhum outro. Trata-se de um indivíduo que sobrevive em meio à mais absoluta pobreza, é um total desprovido de recursos e desolado pela fome que o corrói, tem uma cobiça no seu coração, um anseio, e o seu anseio é poder se saciar com as migalhas que caem da mesa do homem rico. No entanto, até mesmo isto lhe é interditado, e mesmo as migalhas da mesa do rico permanecem para Lázaro sendo apenas um sonho. E não bastasse a sua miséria em que se encontra e que, por certo, tanto aflige e degrada o seu ser, Lázaro é ainda um doente. Segundo os termos da narrativa, seu corpo via-se coberto de chagas, estava cheio de
feridas e em sua situação terrivelmente precária, sem ter qualquer condição de soerguer-se da sua miséria, era, por certo, ainda estigmatizado pela sociedade onde vivia. Ora, nos tempos bíblicos, alguém que tivesse em seu corpo feridas como Lázaro as possui, que tivesse esse mal assim manifesto de forma tão evidente na pele, era alguém que deveria ser segregado. E essa segregação era amparada até mesmo pela lei. Naquele tempo, um cidadão de bem era autorizado pela lei e a tradição a, caso visse aproximar-se um leproso, alguém que, como Lázaro, possuísse chagas expostas na sua pele, era autorizado o cidadão de bem a tomar pedras e espantar o leproso a pedradas, para proteger a si e aos seus. Eram empurrados, portanto, muitos doentes às margens da sociedade, e é nesta condição que se encontra este homem sobre o qual nos detemos agora. Alguém que é vítima de tantos males, todos ao mesmo tempo, e que se configura numa espécie de pária, um excluído em sua própria comunidade, alguém que está num estado tão degradado, tão deplorável e tão indefeso, que agora até mesmo os cães da rua surgem para lhe afligir. A forma como nós vemos os cães na nossa cultura ocidental e odierna é muito diferente da forma como eram vistos na cultura oriental dos tempos bíblicos. Os cães eram considerados animais imundos, impuros, e, portanto, o cão aparece aqui como um detalhe que agrava sobremaneira a condição desta personagem. Segundo o texto, Lázaro, pobre, mendicante, doente, segregado, é então abordado por cães, animais impuros e desprezados, que vêm lamber-lhe as feridas. O estado de Lázaro é tão sério, a sua condição é tão degradada e degradante, que acaba por tornar-se Lázaro um adjetivo em nossa cultura, em nosso tempo e lugar. Outrora nome próprio, Lázaro, hoje, serve para qualificar alguém ou um estado de coisas. A expressão lazarento, por certo, é conhecida da maioria de nós. E isto nos fala do grande contraste que está estabelecido, portanto, entre as nossas personagens. O rico, o mendigo, o que não carece de ajuda e aquele a quem tão somente Deus pode ajudar. Aquele a quem nada falta e, do outro lado, aquele a quem tudo falta. Como dissemos antes, assim como é deveras pronunciado o contraste entre as duas personagens em foco, é também contrastante e de forma marcante, acentuada, a forma como a situação de ambos nesta vida se mostra invertida na vida que está para além desta. Veja que aqui ambos estão muitíssimo próximos. Lázaro opera a sua mendicância não às margens da cidade, em sua periferia, mas precisamente à porta do homem rico. Eles estão assim juntinhos, por assim dizer, de forma física, ainda que distantes no seu coração e na realidade social em que se movem. Agora, olhe para o além desta vida. Lá, o rico e Lázaro estão separados. E separados nos termos da parábola por um grande e intransponível abismo que não há quem possa atravessar.
Mas vemos que aqui nesta vida, enquanto o rico experimenta conforto, lá no porvir, o pobre é que está confortado. E se aqui nesta vida o pobre passa por aflições, lá quem está afligido é o rico, em meio a tormentos e chamas infernais, invejando a condição de Lázaro, que repousa junto ao seio do patriarca Abraão. Se no primeiro momento o pobre sonhava com migalhas que caíssem da mesa do rico e pudessem minorar a sua fome, no segundo momento, quem sonha é o rico, e sonha com míseras gotas de água que possam vir do dedo de Lázaro e aliviar um pouco que seja a sua grave sede. Mas, dentre todos estes contrastes, há um que se afirma como mais significativo, e é este onde reside a lição que a parábola nos enseja transmitir. Se nesta vida as circunstâncias em que vivemos podem ser modificadas a partir de uma mudança em nossa conduta pessoal, na vida que está para além desta, nada mais pode ser feito. Se aqui uma decisão nossa pode mudar por completo todo o curso da nossa história e as implicações de nossa conduta, no porvir, nada mais será possível mudar. Aí está o cerne da parábola e da mensagem com que fala a nós. O tempo oportuno para nós operarmos o realinhamento da nossa conduta pessoal não pode ser outro senão este: o tempo presente. É neste tempo que nos é dado agir, fazer as escolhas acertadas para que produzam os melhores efeitos para nós e para aqueles que nos cercam. Não há outro tempo, não há outra oportunidade, e por isso a urgência em agir. E este sentido de urgência está impregnado em toda a parábola, e é necessário que o percebamos. A parábola do rico e do mendigo não pretende nos oferecer uma doutrina escatológica. Ela não está tentando nos revelar algo dos mistérios que estão ocultos com relação ao porvir, ao que está para além desta vida. Tem gente que faz essa leitura tão equivocada. Acredita que através desta parábola Jesus estava querendo dar pistas sobre como é o céu, ou como é o inferno, ou como se dá a realidade das pessoas neste outro momento, neste porvir. Ora, não se trata disto. Jesus está lançando mão das figuras que já estão no imaginário de todos, os tormentos infernais, o conforto junto ao seio dos patriarcas. Jesus está usando esses elementos para falar-nos de algo muito mais decisivo, não para revelar aquilo que não é dado aos homens conhecer. Jesus está nos falando do aqui e do agora, e está falando do aqui e do agora desde a perspectiva eternal, desde o ponto de vista privilegiado de um cidadão dos céus, e enseja-nos um mover acerca de que façamos um exame de nossas próprias vidas, de nossas próprias consciências, quanto à forma como temos nos conduzido aqui e agora em nossa caminhada pessoal, na relação que travamos com as coisas materiais, com as pessoas e com Deus. O texto nos propõe um exercício
a fim de dimensionarmos corretamente a nossa caminhada ante a perspectiva da eternidade, a perspectiva de que há um Deus, de que há um juízo, de que há uma vida para além desta e de que aquilo que experimentamos no aqui e no agora repercutirá eternamente. E este realinhamento da rota, este redimensionamento da vida só se faz possível ao coração que se abre para dar ouvidos e acolher a mensagem da Escritura. Ouçam a Moisés, ouçam aos profetas, enseja-nos o versículo de número 29. E ainda, é para aquele que se deixa transformar mediante o encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado. Pois quem não ouve a Moisés, não ouve aos profetas, como ouvirá alguém que ressuscite dentre os mortos? O texto nos enseja um redimensionamento completo da vida à luz do evento Cristo, Jesus. Não se trata de uma palavra que vise recriminar a riqueza, a posse de bens, a propriedade privada, como equivocadamente reconhecem neste texto alguns. Pelo contrário, o texto também não se propõe a uma exaltação à pobreza, haja vista que, à luz das Escrituras, nem riqueza, nem pobreza possuem virtude ou vício que lhes sejam inerentes. O que o texto nos traz é um alerta quanto ao perigo de, voltados sobre os nossos próprios umbigos, nos alienarmos e nos tornarmos insensíveis à dor daqueles que sofrem e que frequentemente jazem tão próximo a nós. Fica, portanto, o apelo do Evangelho aos nossos corações, para que reconheçamos a responsabilidade pessoal que temos diante de Deus e perante tudo aquilo que em nossas vidas Ele nos dá, para que façamos as escolhas acertadas, sigamos aquela via que é após Jesus e colhamos daí os melhores resultados para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Na última sexta-feira, dia 9 de julho, a Igreja Presbiteriana do Brasil esteve fazendo memória a uma data muito especial, o Dia do Diácono, data oficialmente reconhecida pelo calendário de celebrações da nossa denominação. Este dia, 9 de julho, foi eleito Dia do Diácono porque precisamente em 9 de julho do ano de 1866 foram ordenados os primeiros diáconos na Igreja Presbiteriana do Brasil. E a data, portanto, faz jus a esse acontecimento histórico e rende, portanto, justa homenagem a essa valorosa classe de oficiais presente e atuante em todas as igrejas locais da nossa denominação, prestando ali um serviço de grande valor, pois dado por Deus. A instituição do diaconato remonta aos tempos bíblicos, de modo muito particular aos tempos do Novo Testamento, quando, conforme o registro do livro dos Atos dos Apóstolos, aprove ao Senhor levantar homens para que fossem dispenseiros da sua graça de modo muito especial, como ministros da caridade fraterna, manifestando assim um olhar espiritual
especialmente sensível e um cuidado particularmente amoroso para com os mais pobres. Os diáconos são também aqueles que zelam pela boa ordem no culto e o cuidado com o espaço onde se reúne o povo de Deus para adorar ao seu Senhor. E a sua valorosa contribuição, que muitas vezes escapa ao nosso olhar, neste dia, de modo muito especial, é objeto das nossas atenções. Nós bendizemos a Deus pelas vidas dos irmãos de nossa junta diaconal, não apenas os diáconos propriamente ditos, mas também com eles todos os seus auxiliares de diaconia, e rogamos a Deus que renove sobre cada um, sobre suas vidas, ministérios e famílias, toda sorte de bênçãos espirituais, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A cada diácono, a cada auxiliar, feliz dia do diácono. Parabéns. No domingo que passou, na celebração presencial da nossa igreja, tivemos uma ocasião muito feliz de acompanhar o ato de ordenação e instalação e posse no diaconato do nosso irmão Luiz Felipe de Toledo Soliva. Apenas historiando, no dia 1º de março do ano de 2020, a Igreja Presbiteriana de Copacabana esteve reunida em Assembleia Geral Extraordinária, procedendo à eleição de oficiais diáconos. E naquela ocasião, o nosso irmão Luiz Felipe de Toledo Soliva, que até então vinha atuando de maneira dedicada como auxiliar de diaconia, foi eleito ao diaconato. No entanto, isso se deu no dia 1º de março e 15 dias depois estávamos com as portas fechadas em decorrência da pandemia. E desde aquele momento aguardávamos ocasião para podermos realizar o rito da ordenação previsto nos nossos princípios de liturgia no Manual de Culto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Finalmente, pela graça do Senhor, no domingo que passou, pudemos concretizar esta cerimônia na companhia do Conselho da Igreja, na Junta Diaconal e também com a presença da família do nosso querido e novel diácono, num momento que ficou certamente impresso na memória de todos nós e que é para a honra e a glória do Todo-Poderoso, assim como para a bênção do seu povo. Nós oramos pelo nosso irmão naquela ocasião e continuaremos a fazê-lo para que desempenhe com muito brio e grande valor esta obra que vem do Todo-Poderoso para a sua vida e que há de realizar no seio da nossa comunidade de fé. Na última segunda-feira, dia 5 de julho, tivemos a nossa Assembleia Geral Ordinária, conforme convocação expedida pelo Conselho, veiculada desde o púlpito da igreja e também nos demais canais de comunicação desta nossa comunidade. O nosso encontro foi uma bênção. Contamos com expressiva presença da membresia e tudo transcorreu em clima de grande paz e harmonia fraterna. Atendemos a uma pauta muito breve, conforme aquilo que preceitua a lei da Igreja Presbiteriana do Brasil em sua Constituição. Tivemos ali a oportunidade de eleger para um novo mandato a nossa irmã secretária de Atas de Assembleia, Adriana Machado de Araújo. Ouvimos também o movimento financeiro do ano que passou, 2020, para informação e, de igual modo, o orçamento previsto pelo Conselho para a Igreja para o ano em curso, 2021. Por fim, aprovamos por santa unanimidade a ata da Assembleia e atendemos a esta demanda tão importante da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, caminhando em ordem enquanto igreja desta federação. Nós louvamos a Deus por mais esse momento histórico vivido no seio da comunidade e rogamos a Ele renovadas bênçãos para a caminhada que prossegue em nome de Jesus.
E reforçando a comunicação do Conselho feita nas últimas 2 semanas, estamos programados para amanhã, segunda-feira, dia 12 de julho, no horário das 19h30, procedermos em segunda convocação à nossa Assembleia Geral Extraordinária, em sala virtual, através do aplicativo Zoom. O link para esta sala virtual é o mesmo que usamos semanalmente para a reunião de oração que acontece todas as segundas-feiras, no mesmo horário. E você encontra o link aqui na descrição deste vídeo, sendo ele também veiculado nos vários grupos de WhatsApp da nossa igreja. O objetivo desta Assembleia Geral Extraordinária é procedermos à eleição de um presbítero para compor os quadros do conselho da nossa igreja. E o conselho está referendando a apreciação da Assembleia um nome. O nome do nosso irmão presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior, presbítero em exercício hoje no nosso conselho e cujo mandato está a expirar. Este nosso irmão tem um histórico de atuação valoroso no seio desta nossa comunidade e hoje é o vice-presidente do nosso conselho. Tem atuado também como conselheiro de nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, e ainda em esferas dos concílios superiores. É o nosso representante titular junto ao presbitério do Rio de Janeiro e também delegado do presbitério junto ao sínodo. No PRJN, participa de importantes comissões e presta ali não apenas uma contribuição significativa, mas um testemunho de valor. É desejo do Conselho contar com o presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior em mais um mandato de 5 anos, mas o voto da Assembleia é livre. Pedimos a você que, portanto, esteja considerando em oração a indicação dada pelo conselho da sua igreja e pedimos ao Senhor que, acima de tudo, se cumpra a sua vontade, sempre boa, perfeita e agradável. Participam da Assembleia com direito a voto todos os membros em plena comunhão com a igreja. E estes têm não apenas o direito de exercer o seu voto democraticamente, mas também o dever, o compromisso de fazê-lo para o bom andamento da obra do Senhor aqui neste lugar. Nos vemos, portanto, amanhã. Eu espero você e será uma bênção, por certo, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais esta celebração. Eu convido você à prece final, a oração que aprendemos de Jesus, a oração chamada dominical ou oração do Pai Nosso. Ao final da mesma, vamos receber a bênção de Deus e ela há de nos acompanhar por toda a semana que inicia. Falemos com o Senhor, façamo-lo com fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.